quero falar para você de um versículo hoje bastante legal que está no livro de Salmos, no capítulo 30 e no versículo 5. Está escrito assim: no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É um versículo muito bacana, muito bonito, que o salmista Davi escreveu. Ele falando do choro, que o choro pode durar uma noite, e a alegria vem pelo amanhã. Mesmo que Deus nos esteja chateado conosco pelos nossos erros, uma má atitude que nós fazemos, então Deus também ele se entristece. Como eu, você e qualquer pessoa nos entristecemos por alguma coisa que alguém faz contra nós, Deus também ele se entristece. Deus também ele tem as suas leis, os seus mandamentos para ser obedecido. E quando nós quebramos essas regras, ele também se entristece. Então, é por isso que está escrito: e no seu favor está a vida. Então, às vezes nós temos que sofrer algumas penalidades por desobediência. E aí você fala: nossa, mas eu estou sofrendo muito, estou com problemas demais, o sofrimento não acaba. Bom, quero falar para vocês que a noite passa. O que está escrito aqui no Salmo, no capítulo 30 e no versículo 5, é verdade. No livro de Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 25, lá retrata a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. O povo de Israel, naquela noite, a Bíblia disse que era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite era das 3 da madrugada às 6 da manhã. É um período de 3 horas de vigília que a tradição judaica tem. São 3 horas, é das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. E quando foi na quarta vigília da noite, o povo estava atravessando o Mar Vermelho, quando Deus ele tirou as rodas dos carros de Faraó, que estava perseguindo o povo de Israel para matá-los. Então, quando chegou às 3 da manhã, um pouquinho mais, eles estavam alcançando o povo de Israel, porque o povo estava a pé, e ali haviam crianças, havia idosos que não conseguiam correr muito. Então, Deus teve que atrasar a chegada de Faraó até os israelitas, até os judeus, para que eles não fossem assassinados pelos os egípcios. Então Deus tirou ali as rodas na quarta vigília da noite. Agora imagina você, o povo naquele desespero na travessia e observando que Faraó e o seu exército estavam aproximando deles. Era desesperador. Mas quando foi às 3 da manhã, Deus entrou com providência e atrasou os carros de Faraó para que não chegasse no povo dele que estava atravessando. Então, o que Deus ele fala para você nessa palavra de Salmo no capítulo 30? O choro ele pode durar uma noite. Talvez você se sente perseguido por Faraó. Não um faraó físico, mas um faraó de problemas, um faraó, um exército de dívidas, um exército de problemas, um exército de situação, de complicações da vida que nos segue, que nos persegue. Mas fica sabendo que Deus ainda não deixou esses problemas acabar com você, porque Deus está atrasando a ação desses problemas. Deus não vai deixar com que esse faraó, com que esses problemas destrua você. O que você está passando, um período noturno da sua vida, é para Deus mostrar para você que Ele entra com uma atitude, que Ele entra para te salvar, Ele entra para cuidar de você. Às vezes você acha que está correndo sozinho, está lutando sozinho, mas não está, amigo. Você não está, amiga. Deus, Ele está dentro dessa travessia contigo. Deus, Ele está aí para te ajudar. Não te desespere. Por mais próximo que chega o seu inimigo, por mais perto de você que a situação chega, não tenha medo, não se preocupe, que a mão de Deus ela vai estar ajudando você. Deus está sempre presente para atrasar o inimigo que tenta destruir a sua vida. E também houve na época de Jesus Cristo, que ele esteve aqui na terra,
ele fez alguns milagres, e aí ele pediu para que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia. E os discípulos entraram no mar da Galileia, que era um mar muito pequeno, mas naquela época era chamado de mar, mas era menor do que algumas represas aqui no Brasil. Então eles entraram naquele barco, os 12 discípulos de Jesus, homens acostumados com a pesca, já conheciam as águas, como as águas movimentavam. Eles entraram ali e eles começaram a remar. E a Bíblia também fala que na quarta vigília da noite, eles ainda não haviam atravessado o mar da Galileia, que era um mar que eles atravessavam com poucas horas, porque eles eram experientes, e até porque também eram 12 homens que estavam dentro daquele barco. Então eles estavam tentando e não conseguiam, porque tinha um vento contrário ao remo daqueles apóstolos. Eles tentavam remar, mas não conseguiam, porque o vento não deixava. Então, na quarta vigília da noite, que também era aproximadamente às 3 horas da madrugada, eles olharam nas águas e viram um homem caminhando em cima das águas. Esse homem estava caminhando em cima das águas. E eles olharam e não conheceram que era Jesus. Eles ficaram querendo saber quem é que está caminhando, é um fantasma. E eles começaram a desesperar sem saber quem estava vindo ao encontro deles. E aí quando aquele homem foi aproximando, ele disse: não tenhas medo, sou eu, sou Jesus. Fique tranquilo. Aí Pedro, ouvindo Jesus falar, ele disse: olha, se é o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo sobre as águas, eu quero andar com você. E aí Jesus disse: Pedro, pode vir. E Pedro foi. Só que quando Pedro deu algumas passadas em cima das águas, veio um vento também que assustou Pedro. Pedro ficou assustado e ele olhou para baixo e começou a afundar. Então você às vezes pensa o seguinte: não, mas essas histórias passou na época de Israel. Não, amigo, foi na época de Israel sim, quando o faraó estava perseguindo os inimigos, os servos de Deus. E Deus trouxe a salvação naqueles dias. Veio Jesus Cristo e aconteceu o mesmo fato. O vento ali era o contrário, o vento tentando derrubar o barco com os 12 apóstolos, e eles tentavam remar e não conseguia. E Jesus ali, ele pôde salvar e libertar aqueles homens daquela ventania. Então às vezes você pensa o seguinte: olha, eu estou num barco furado, eu estou numa situação complicada, eu vejo vento para todos os lados, quebrando tudo ao meu redor, e a qualquer momento esse vento pode me assoprar para qualquer canto desse mundo. O que eu quero te dizer nesse momento é que Deus, Jesus Cristo, Ele não vai deixar você afundar. Ele está com você para te levantar. Ele está com você, por mais feroz que seja a ventania, por mais feroz que seja a situação, Jesus Cristo, Ele está com você dentro dessa ventania, Ele está com você em cima dessas águas. Você que acha que vai afundar, você não vai.